Você já ouviu falar sobre o mito de um apóstolo de Cristo que pisou nas Américas muito antes dos europeus? Você acreditaria nisso? E se eu te dissesse que a história do Brasil que aprendemos pulou uma das partes mais intrigantes? A gente aprende que o Brasil de 1500 era um lugar perdido no mapa, com tribos vivendo isoladas e que foram descobertas por acaso. Mas e se o primeiro contato com os europeus não foi uma surpresa total? E se os indígenas já esperavam por isso? Relatos e mitos daquela época contam uma história bem diferente. Uma história que sugere que algo notável era esperado. Ou, no mínimo, que os primeiros europeus que aqui chegaram acreditaram que os nativos esperavam por eles. Neste vídeo, vamos desvendar as lendas de Sumé e da Terra Sem Males, e entender como elas revelam a incrível complexidade do mundo indígena que os portugueses encontraram. Capítulo 1. O problema. A história oficial que nos contaram. Desde pequenos, nos ensinam uma versão bem simples, quase uma caricatura, do Brasil antes de Cabral. Centenas de tribos espalhadas, sem muita conexão, vivendo num estado de natureza ora puro e ingênuo, ora brutal e caótico. A chegada dos portugueses é pintada como uma interrupção, o encontro de dois mundos que não sabiam nada um do outro. Mas essa versão da história é perigosamente incompleta. Ela acaba apagando a profundidade espiritual e a complexidade dos povos originários, como se eles fossem apenas figurantes na própria história. Apresentam um povo sem grandes anseios, sem profecias, sem um senso de destino. Só que essa narrativa ignora o que os próprios indígenas contaram e o que os primeiros cronistas registraram, muitas vezes com espanto. Ignora um detalhe fundamental. O mundo indígena não era um vácuo espiritual. Era um universo pulsante de mitos, crenças e expectativas. Capítulo 2. A investigação. Desenterrando o mito de Sumé. A primeira pista desse universo está na figura de Sumé, também chamado de Zumé. E esse não era um mito qualquer. É uma história que foi registrada em várias partes da costa brasileira, por cronistas diferentes e entre tribos distintas, com detalhes surpreendentemente parecidos. A lenda, em suas várias versões, fala de um homem de pele clara e barbas longas, que teria surgido do oceano muito antes dos europeus. Ele não era um guerreiro, mas um mestre. Teria ensinado os fundamentos da agricultura, como o cultivo da mandioca, e estabelecido leis morais e sociais. Depois de um tempo, rejeitado por alguns, Sumé teria partido, caminhando sobre as águas e prometendo que um dia outros viriam para continuar sua obra. Agora, o ponto de virada. Quando os primeiros missionários jesuítas, como o padre Manuel da Nóbrega, chegaram ao Brasil em 1549 e ouviram esses relatos, a cabeça deles explodiu. Nas suas famosas cartas, Nóbrega viu uma conexão imediata entre Sumé e o apóstolo São Tomé. Para ele, fazia todo sentido. Segundo antigas tradições, Tomé teria evangelizado terras distantes. Nóbrega chegou a mencionar pegadas que os indígenas lhe mostraram em rochas, que ele acreditou serem do santo. Hoje, os historiadores veem isso não como prova de uma profecia, mas como uma fascinante tentativa dos jesuítas de encaixar o que encontravam em seu próprio universo cristão. Era uma forma de traduzir as lendas locais para a sua fé. Mas para eles, naquele momento, aquilo era um sinal divino. Capítulo 3. A busca pela ordem divina. Nhandeiro e a Terra Sem Males. Se o mito de Sumé mostra a existência de lendas sobre um mestre ancestral, a cosmogonia tupi-guarani revela uma busca espiritual ainda mais profunda. A Ive Maraei, a famosa Terra Sem Males. A visão simplista retrata essa busca como uma simples migração atrás de comida ou terras férteis. Mas era muito mais que isso. A Terra Sem Males não era só um lugar, mas um estado de espírito, uma busca pela perfeição espiritual e imortalidade, uma fuga do sofrimento do mundo. Essa jornada era frequentemente liderada por profetas, os caraíbas, que guiavam o povo em longas peregrinações. Era uma busca para transcender o caos e alcançar uma ordem divina.
Isso não combina com a imagem de um bom selvagem, passivo e satisfeito. Mostra um povo com uma profunda consciência sobre a vida, a morte e o sagrado, que buscava ativamente a salvação em seus próprios termos. A espiritualidade tupi-guarani, centrada em Nhanderu, o Deus Criador, era baseada nessa tensão entre a ordem do divino e as imperfeições do mundo terreno. Capítulo 4. A Revelação. Conectando os pontos. Então, o que temos quando juntamos essas peças? De um lado, mitos sobre uma figura civilizadora que veio do mar. Do outro, a espinha dorsal espiritual de um grande povo, fundamentada na busca por um plano de existência perfeito. Isso desenha o retrato de um povo com uma vida interior riquíssima. A chegada dos portugueses em 1500 não aconteceu num vazio, mas colidiu com essa paisagem espiritual complexa. Não é à toa que os primeiros relatos, como a carta de Pero Vaz de Caminha, descrevem a reação inicial dos indígenas como uma mistura de curiosidade, espanto e cautela. Para alguns daqueles europeus que ouviram sobre Sumé, pareceu que estavam entrando numa história que já havia começado. Eles viram o que queriam ver, a possível confirmação de que sua chegada tinha um propósito maior. Se você, assim como eu, acredita que a verdadeira história do Brasil é muito mais profunda do que nos contaram e que nossas origens merecem ser exploradas sem medo, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo à luz essas histórias fascinantes. Capítulo 5. A mudança de interpretação. Por que essa versão foi questionada? Então, por que a ideia de Sumé ser uma profecia sobre os europeus é tão questionada pela historiografia moderna? Não se trata de uma conspiração do silêncio. É uma questão de perspectiva e de análise das fontes. Admitir que o mito era uma profecia literal sobre a chegada dos europeus é uma visão eurocêntrica, que coloca o europeu no centro da história indígena. Historiadores apontam que muitas dessas lendas foram registradas por escrito depois do contato com os colonizadores, e a forma como foram contadas pode ter sido influenciada por essa interação. Esse fenômeno é conhecido como sincretismo, uma fusão de culturas e crenças. Em vez de uma profecia, os acadêmicos veem nos mitos de Sumé e na busca pela terra sem males a prova da enorme riqueza e autonomia da espiritualidade indígena. Eram sociedades com suas próprias explicações sobre a ordem e o caos, muito antes da chegada de qualquer navio. As reações à chegada dos portugueses, na realidade, foram muito variadas. Incluíram alianças estratégicas, conflitos e trocas comerciais, não uma recepção uniforme baseada em profecias. A história oficial talvez não tenha te contado sobre uma profecia, mas ela certamente simplificou demais a realidade. As fontes da época, os mitos e a alma indígena sussurram uma história muito diferente. Eles nos contam sobre um mundo espiritual vibrante, cheio de esperanças, medos e uma cosmologia complexa. A chegada dos portugueses não foi um encontro entre um mundo complexo e um mundo vazio, mas uma colisão de dois universos complexos. Negar essa dimensão não é proteger a história indígena, é diminuí-la. O segredo não é que eles esperavam por um salvador de barba. O verdadeiro segredo, muito mais incrível, é a profundidade de um universo espiritual que já existia aqui e que continua a nos fascinar. A pergunta que fica é: o que mais podemos aprender ao olhar para as nossas origens, não como uma história de descoberta, mas como uma história de encontro e transformação?